A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos nós com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV e desde já agradecendo a participação da Nanda aqui nos bastidores. Olha, gente, eu quero começar nosso bate-papo de hoje fazendo uma homenagem e uma lembrança aos 80 anos do nosso jornal Correio Lagiano. Estou com a edição desta sexta-feira aqui, inclusive quero aproveitar um conteúdo aqui para fazer um comentário daqui a pouco, que já era um dos que está na minha lista, um dos comentários que já estava pronto para a gente conversar sobre o julgamento da prisão após condenação em segunda ou terceira instância. A gente quer fazer uma pequena análise a respeito disso, dentro dos meus conhecimentos, dos meus parâmetros, porque eu não tenho grandes conhecimentos judiciais. Mas, de qualquer forma, nem precisa para entender o que está acontecendo lá no STF diante desse julgamento. Mas sim, esta semana que passou, o jornal Correio Lagiano teve uma grande homenagem lá na Câmara de Vereadores, lembrando os seus 80 anos. E eu quero aproveitar até este momento para dizer o seguinte: vocês também ficaram sabendo há poucos dias que os grandes jornais de Santa Catarina, que pertencem hoje ao grupo NSC, o Diário Catarinense, o Santa e o Jornal A Notícia, houve uma decisão do grupo em não mais imprimir estes grandes jornais e trabalhar apenas numa plataforma digital da NSC. Vão imprimir apenas em cadernos especiais nos finais de semana. Uma decisão que com certeza mexeu com o meio jornalístico da comunicação do estado de Santa Catarina e que surpreendeu muita gente. Eu mesmo fiquei extremamente surpreso. E logo na outra semana, então, você tem a comemoração dos 80 anos de impressos do nosso jornal Correio Lagiano, que você imagina em tempos de hoje concorrendo com a era digital, coisa que não é muito fácil, mas sobrevive. Enquanto os grandes estão fechando, o nosso está sobrevivendo e a gente tem que dar muito valor a esse impresso que comemora com muita grandiosidade, com muita honra, esses 80 anos. Então fica aí o nosso registro. E o primeiro assunto que eu quero abordar com relação ao que eu já falei do Supremo Tribunal Federal está também estampado na página 14 desta sexta-feira, da edição desta sexta-feira do Supremo. Embora eu já tenha feito aqui N anotações a respeito para não me perder nesse comentário, porque o Brasil hoje acompanha estarrecidamente, mais uma vez, o julgamento que decide se o condenado será preso após o julgamento em segunda instância ou se definitivamente ele vai ser julgado após todas esgotadas as possibilidades de recurso em terceira instância, em trânsito julgado, como dizem. E isso vai acarretar, sinceramente, em algo que nós estamos extremamente preocupados. O STF já julgou isso e já decidiu que a prisão acontece em segunda instância. Mas não sei por que cargas d'água traz de volta este assunto, talvez atendendo a apelações da própria OAB, que classifica isso inconstitucional, que tem que só depois prender a pessoa, depois que todas as instâncias estiverem esgotadas em termos de recursos. Então, talvez atendendo a OAB, entre outras áreas do campo jurídico. Mas, infelizmente, o STF começou esse julgamento e agora suspendeu, esteve até na quinta-feira julgando, terminando em 4-3 até então os votos favoráveis à manutenção da segunda instância. Faltam aí 4 ministros ainda para julgar, e isso pode dar uma reviravolta. 4 votos realmente pode mexer. Mas, enfim, gente, o Supremo vai acabar decidindo e vai se posicionar sobre a segunda instância no dia 6 de novembro próximo, quando retoma, então,
este julgamento. E nem sei se termina ainda no dia 6 e se essas coisas não vão ser proteladas para o próximo ano de 2020. O que isso pode acarretar caso então decidam pela prisão somente em terceira instância? As informações é de que pelo menos perto de 5.000 pessoas serão beneficiadas, serão imediatamente soltas, porque terão ainda outros recursos até chegar à terceira instância, entre eles o conhecido nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais os outros presos por causa da Operação Lava Jato. Aliás, a gente entende que se for definida a prisão somente em terceira instância, praticamente define o fim da Operação Lava Jato no Brasil. Isso tudo causa realmente uma extrema preocupação a todos nós da população brasileira, porque nós já estamos realmente cansados de tanta impunidade e a Operação Lava Jato deu um alento à população nesse sentido para que os culpados, principalmente os de colarinho branco, sejam então condenados. E agora, estas condenações em segunda instância poderá livrar da cadeia, pelo menos por mais um tempo, o ex-presidente Lula, José Dirceu, entre outros tantos que estão hoje presos. Inicialmente, essa confusão de dados dava conta de que pelo menos 169.000 pessoas seriam beneficiadas, mas dizem que não chega nem a 5.000 esse número. Mas, de qualquer forma, é uma situação que nós ficamos perplexos. Confiar de que jeito na justiça diante disso? E para concluir o assunto, vocês imaginem a terceira instância. Se no Brasil se julgassem entre 1, 2, 3, 4 anos isso tudo, até tudo bem, poderia ter até quinta instância, se a nossa justiça fosse extremamente ágil nesse sentido. Mas se for para a terceira instância, pode até prescrever um crime, porque vai para 15, 16, 18, 20 anos, minha gente, para chegar à terceira instância diante dessa complexidade que é a justiça brasileira. Então vocês imaginem, né, uma pessoa condenada em primeira instância com 50 anos, daqui a pouco ele vai ser condenado quando tiver 70 anos. Aí vem, certo, lá uma situação que ele está doente, que está velhinho, que isso e aquilo. Bem, vamos esperar que os nossos juízes do Supremo, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um juízo, uma vez por todas, porque a população está acompanhando ao pé da letra, passo a passo, este julgamento. E aí, a gente aqui, na medida do possível, só apenas divulga para vocês o que está acontecendo, tá bom? Vamos confiar que tudo dê certo e mantenham esta segunda instância, atendendo ao que nós queremos da população. Aos assuntos locais, beleza. O nosso calçadão da Praça João Costa, o prefeito Antônio Seron tem acompanhado diretamente as obras. Ele vai ter, para vocês terem ideia, restaurante, chafariz, vai ter, o chafariz é com águas dançantes, essa é a mais recente novidade com relação a este trabalho, esta obra lá no calçadão. E ainda um parquinho para crianças, e claro, eu já comentei outro dia, que decidiram plantar árvores. Imaginem vocês que não estava previsto este projeto de plantio de árvores no calçadão. A inauguração será no aniversário de Chapecó foi no dia 23 de novembro, dia 23 de agosto, melhor dizendo. E agora, dia 22 de novembro, a cidade de Lages completa 253 anos e tem aí a inauguração deste calçadão. E, claro, teremos aí, obviamente, uma novidade que será a ocupação desses espaços para o Natal Felicidade. Estamos aguardando, então, a programação deste grande evento e esperar que o Natal Felicidade realmente tenha algo de novo, algo diferenciado diante da expectativa para este final de ano. Nós estamos realmente num momento importante no Brasil. Quero passar só uma informação que eu postei hoje no meu portal Lages Hoje, com relação ao saque do FGTS. Não sei se a Nanda tem esse direito, a Nanda ainda, já o FGTS não tem, pois então as pessoas nascidas em fevereiro e março podem sacar. Eu tive já o meu privilégio de sacar R$500 do meu FGTS e diante disso, então, estamos
prontos, quer dizer, gastamos essa fortuna, mas de qualquer maneira sempre ajuda. É isso aí. Lages está trabalhando numa questão que há muito tempo já se conversava. Desde 2014 esse assunto vem sendo cogitado e trabalhado pelo vereador Gerson dos Santos, que é sobre a prevenção de cheias aqui na cidade de Lages. Esta é uma questão que realmente também preocupa toda a comunidade lagiana, porque a cada chuvarada o pessoal já começa a passar a mão na cabeça e agora? Então isso tudo pode ter um fim, porque esse projeto de prevenção foi apresentado na Câmara de Vereadores, tem diversas alternativas, tem recursos, inclusive, com estudos feitos por uma equipe do CAV-UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e teve o apoio da Defesa Civil de Lages e também do Corpo de Bombeiros e até também da Polícia Ambiental aqui do município de Lages. O trabalho envolveu diversos segmentos, por isso, então, a gente precisa acreditar, porque teve todo um desenvolvimento teórico, um desenvolvimento científico, um estudo extremamente profundo. E ele foi apresentado, então, junto à Câmara de Vereadores na noite da última quinta-feira, e são diversos os relatórios que levam, então, a uma disponibilização até de um laboratório de geoprocessamento para as ações conjuntas entre o CAV, município e todas essas entidades, para que a gente possa, então, chegar a um consenso sobre o que fazer para eliminar, então, este problema aqui do município de Lages. Até para vocês terem uma ideia, o trabalho, claro, é um trabalho didático, mas ele é muito fácil de ser assimilado, mas servirá para todas as decisões técnicas a serem tomadas a nível de gestão municipal. E um desenvolvimento desse estudo, deste nível, realmente foi fundamental para se chegar a um resultado prático, para que tenham soluções assim que possam envolver a construção realmente de uma situação. Uma das ideias é a construção de uma barragem próxima à BR-116, entre Lages e Painel, implantando inclusive um túnel extravasor que corta este chamado cotovelo da chácara Asa Verde, até o local do emborque dos rios, atrás do Morro Grande, e ainda uma adoção de 5 diques de contenção. Porque vocês sabem que a enchente no município de Lages não se deve apenas por causa do rio Cará e do rio Passo Fundo, entre outros. O problema é que quando enche o rio Caveiras, a água desses rios Cará e rio Passo Fundo fica represada e aí ela volta para a cidade e acaba inundando, então, ali o Caça e Tiro, toda aquela região que você sabe que acontece. Então, estas barragens, esses diques, podem ser realmente alternativa. Vai precisar de um investimento grande, claro. A barragem, por exemplo, vai custar em torno de 70 milhões. Né? E para o túnel, outros 30 milhões. Ou seja, por baixo, vamos precisar mais de 100 milhões para resolver este problema. É um investimento gigantesco que, a partir de agora, todas as autoridades aqui do município de Lages, as esferas estaduais e federais, que têm essa ligação e esta preocupação, já vão tentar buscar recursos de alguma maneira para, enfim, implantar esses projetos e dar um fim a esse problema das enchentes aqui do município de Lages. Tá bom, minha gente? Essa é uma boa notícia e tomara que, a partir desses projetos agora executados, quando se tem realmente uma ideia genérica do que fazer, precisa, obviamente, buscar este dinheiro, estes recursos para a implementação dos projetos. Vamos torcer para que isso não demore e não tenhamos aí uma nova enchente no município de Lages, para daí então lembrar que tem um projeto na gaveta prontinho para ser executado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em seguida a gente retoma o nosso tema livre. Até já! Múltiplo, há 25 anos presente na vida dos serranos. Você certamente conhece alguém que já tenha recorrido a nós para encontrar o que procura. O mundo mudou, comportamentos mudaram e nós mudamos também. Nos reinventamos e o que já era bom ficou melhor. Guia Múltiplo, agora mais digital.
Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso tema livre. E eu quero lembrar a vocês um detalhe bastante curioso que tem acontecido não apenas na Oktoberfest, eu quero me referir ao roubo de celulares lá na Oktoberfest. Virou manchete nos principais veículos de comunicação o roubo de celulares. Somente nos primeiros 6 dias do Oktoberfest foram mais de 150 aparelhos de celulares roubados dos furiões da Oktoberfest. E isso vem acontecendo não só na Oktoberfest, mas em todos os eventos em que estão aí concentrados, os festeiros estão concentrados em grande número. Aí eu quero lembrar uma passagem a vocês que acabei comentando no meu blog e eu havia até esquecido. Na última Festa Nacional do Pinhão, agora no mês de junho, eu havia conversado com o Beto Ode e o Beto Ode é o da Gabi Produções, e que promove a festa, para quem não sabe. E ele comentou comigo, eu digo, olha, Paulo, estou preocupado porque houve uma invasão de uma quadrilha no backstage aqui da Festa do Pinhão e roubaram mais de 100 aparelhos de celulares das pessoas que estavam no backstage. Houve, claro, registros de boletim de ocorrência, entre outras coisas, muitas reclamações, mas ele disse o seguinte, essas pessoas vêm bem arrumadas, pagam o ingresso que custa caro, realmente o backstage, colocam a pulseirinha, se misturam naturalmente com as demais pessoas que estão ali e não causam a mínima suspeita, minha gente. São quadrilhas extremamente especializadas em roubo de celulares. E aí vocês imaginam, backstage normalmente a gente imagina que estão as pessoas de melhores condições financeiras. Eles têm, obviamente, celulares bem melhores, né? E assim por diante, os mais caros. Então, o filé mignon dessa quadrilha está realmente nesses lugares onde há concentração de pessoas nestas festas. Então, todo cuidado é pouco. Os organizadores de qualquer evento não têm como controlar, não têm como saber, a não ser quando pegam em flagrante um ou outro. Mas isso quando pegam, porque eles são tão espertos, tão ágeis, que dificilmente você consegue descobrir. Então, está aí uma preocupação. Na próxima Festa Nacional do Pinhão, você tome cuidado com o seu celular, não deixe em qualquer lugar visível do corpo. Muita gente coloca no bolso de trás e vai dançar na frente do artista lá no palco nacional, né? Coisa mais linda. Quando percebe, o celular já não está mais no bolso traseiro e assim por diante. Então tomem cuidado nesse sentido. Apenas um registro que a gente quer fazer. Bacana o que tem acontecido em Lages com relação às castrações de animais, cachorros e gatos. Somente nesta última sexta-feira, nesta última quinta-feira, lá no Batalhão do Exército, no 1º Batalhão Ferroviário, teve mais uma edição. E vocês imaginem, eu até postei em meu blog, filas imensas da população levando seus animais para a castração. Mais de 200 animais, somente nesta quinta-feira, foram castrados. E para vocês terem uma ideia, em 6 meses, a soma chega a mais de 1.600 castrações. Claro que é um número significativo para o município, porque exige uma demanda e uma estrutura muito grande para castrar esses animais gratuitamente. E você sabe que nós temos uma média de 100 mil animais soltos. Soltos eu não digo, mas aqui na cidade de Lages em torno de 100 mil animais. Eu não sei quantos desses soltos, né? E aí então vocês imaginem a dificuldade que é o controle desses bichinhos. Vamos cair um pouquinho no campo da política. Esta semana nós recebemos a informação de que o ex-governador João Raimundo Colombo foi convidado a depor na CPI da ponte Hercílio Luz. O Raimundo também enviou uma nota através da assessoria agradecendo aos deputados que enviaram a ele este convite e vai fazer parte, então, dos depoimentos da CPI da ponte Hercílio Luz em Florianópolis. Aliás, a ponte, que também postei uma notícia essa semana, já está quase pronta, deverá ser inaugurada e vai desafogar, com certeza, boa parte do trânsito da capital na entrada e saída lá de Florianópolis, da Bela Ilha. Mas Raimundo Colombo alega que é uma excelente oportunidade para ele poder informar todos os passos que foram dados pelo governo no seu tempo para a recuperação da ponte Hercílio Luz, e ele quer então esclarecer qualquer dúvida existente com relação à obra no tempo em que ele foi governador. Ele disse que poder contar esta história é um exemplo e um pacto em favor de Santa Catarina e que com certeza traz resultados extremamente positivos, e ainda reforça
que esta obra está praticamente pronta e terá um impacto muito favorável no desenvolvimento da capital e de todo o estado de Santa Catarina. Ele lembra que a transferência desta obra está toda ela documentada e fotografada e que vai ser uma narrativa bem completa e que vai fazer, então, o máximo possível para que a sociedade e a Assembleia Legislativa entenda esse processo do que está acontecendo. Vocês sabem que a CPI da Ponte Hercílio Luz quer descobrir o porquê que foi gasto tanto dinheiro para a reforma, ou seja, a revitalização deste emblemático ponto histórico do estado de Santa Catarina. Já comentei em outras vezes, já trocando o saco para a mala, já comentei em outras vezes aqui com vocês a questão da rota Caminhos da Neve. E ontem fiz uma postagem dizendo que a situação, ela indigna e entristece. É que as pessoas que hoje fazem parte da comissão pró-rota Caminhos da Neve, estas pessoas postaram num grupo de WhatsApp, o qual eu faço parte, a indignação delas. Pois houve a reunião dos fóruns parlamentares do Rio Grande do Sul e aqui de Santa Catarina, e um deputado sequer apresentou uma emenda para o direcionamento de verba para a finalização da pavimentação desta rota Caminhos da Neve, que vocês sabem, começa por São Joaquim e vai em direção ao Rio Grande do Sul e seguindo então até Gramado, Caxias, aquela região toda. E terminou a obra, ou ela paralisou com 10 quilômetros antes do Rio Pelotas, até a Ponte das Goiabeiras, que é outra vergonha que se instala aqui em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. E, obviamente, no outro lado do Rio Grande do Sul não existe 1 metro de asfalto feito. O Rio Grande do Sul está quebrado nesse sentido e também não visualiza 1 centavo sequer para resolver essa situação. Então, enquanto isso, estas pessoas que já estão há 20, 30 anos lutando por esta pavimentação, conseguiram a grande vitória, que foi a federalização desta rodovia, e agora ela está sendo desmembrada para passar definitivamente às mãos do governo federal, através do DENIT, e aí ter então definitivamente a execução de alguns projetos. A ponte que fica sobre o Rio Pelotas, a Ponte das Goiabeiras, ela toda hora ela é remendada pelos próprios agricultores, somente um trilho, basicamente. Quando chove demais, basicamente eles têm que voltar e reformar de novo e fazer os remendos nesta ponte. Isso até não acontecer uma tragédia. E aí depois disso, então, as pessoas, quem sabe, vão começar a se mexer. Não precisa esperar tragédia. Todo mundo já está vendo que é algo anunciado. Precisa definitivamente, óbvio, a força política, a força empresarial, para que tenha, então, uma solução definitiva para esta rota. E depois de pronta, vai se tornar um dos mais belos cartões postais do estado de Santa Catarina. Eu já tenho dito aqui que a Serra Catarinense é o segundo lugar mais visitado e mais bonito do estado de Santa Catarina, perde apenas para o litoral em termos de visitação. E esta rota, saindo de Florianópolis, você pode passar toda a Serra Catarinense, chegar até a Serra Gaúcha, entre Gramado, Canela, Caxias e chegar então ao ponto que você quiser, fazendo vice-versa, vindo do Rio Grande do Sul para Florianópolis, ou Florianópolis, Porto Alegre, Florianópolis por esta região. Sem contar os dividendos econômicos que vão realmente beneficiar toda essa população que vive na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha, ali em Bom Jesus, São Joaquim, toda essa região. Porque existe hoje toda uma preocupação com o escoamento da produção agrícola, com o escoamento das maçãs e das demais frutas, e também o vinho, entre outros, como é o caso da madeira. Então, a partir disso, nós esperamos que os nossos deputados federais, pelo menos nas emendas individuais, possam contemplar, então, com algum recurso para a finalização desta obra. Porque se não tiver nenhum aceno nesse sentido este ano, vão ter que continuar todo o ano que vem lutando para lá no final de 2020 esperar então que o Fórum Parlamentar Catarinense e o Fórum Parlamentar Gaúcho acenem com algum recurso, a não ser que definitivamente o nosso presidente da República, que tem visualizado os grandes problemas no Brasil, dê um canetaço e assuma essa responsabilidade. Talvez fique esse apelo, então, para que Jair Bolsonaro, que tem ajudado muitos lugares no Brasil, possa olhar com carinho para essa questão aqui na Serra Catarinense. Talvez até hoje não tenha chegado a ele
claramente o que está acontecendo com a Ponte das Goiabeiras e esse trajeto da BR, da Rota Caminhos da Neve. Tá bom, minha gente? É mais ou menos isso. Teria outros assuntos a tocar para vocês, mas a Nanda já disse assim, chega, Paulo, tem que encerrar, tá bom? Um grande abraço, então, e até a próxima semana. Se Deus quiser, a gente retoma o nosso tema livre. Até lá.